Bom, vamos tentar entender o que é exatamente essa variante Delta e também a nossa vacinação serve contra essa variante? Por que tem essa preocupação com as pessoas que estão lá no Rio de Janeiro? Por que lá no Reino Unido isso preocupou tanto? Por que isso está fazendo os Estados Unidos recuarem algumas medidas que foram flexibilizadas, como o uso de máscaras, por exemplo? Nós estamos recebendo aqui no Jornal do Piauí a infectologista, a doutora Elna, que vai conversar conosco sobre esse assunto. Se você tiver dúvida em relação à infecção do coronavírus pela variante Delta, você pode mandar mensagem para nós, 999100066. Lembrando que nós não vamos responder aqui nada sobre eu tenho 30 e tantos anos, que dia é a minha vacinação? Não é esse o objetivo, tá? É responder dúvidas sobre a doença, sobre a infecção mesmo. Doutora Elna, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde. Bom, quero saber da senhora a primeira coisa. A variante Delta, ela é mais preocupante por quê? A maior preocupação que a gente tem com essa variante é quanto à sua transmissibilidade, né? Comparada às variantes anteriores que já tivemos, essas parece ser realmente a mais transmissível, se comporta como uma variante bastante transmissível. A gente vê pela quantidade de pessoas infectadas em um curto espaço de tempo e um curto espaço, né? Ela consegue infectar muito mais do que as variantes anteriores. Então, isso preocupa porque quer dizer o quê? Mais pessoas infectadas, consequentemente mais pessoas doentes, e quanto mais pessoas doentes, embora a aparente proporção de gravidade que ela cause seja similar às demais, mas se você tem uma proporção maior de pessoas doentes, a gente espera que tenha uma maior proporção também de pessoas com gravidade. Então não tem nada que diga que a forma da variante Delta é mais grave do que as variantes anteriores? Não, a gente tem um pouco de dificuldade até de fazer essa avaliação, porque a gente viu uma gravidade muito grande na Índia no começo do ano, numa época que a gente não tinha vacinação, muito menos, né, lá na Índia. Agora ela está chegando já em outros países que já tem um certo grau de avanço na vacinação, então isso cria um viés, né, como a gente chama na ciência, que nos dificulta um pouco saber a real gravidade dela, numa pessoa não vacinada. Às vezes na pessoa vacinada, ela obviamente a gente espera, né, que a vacina tenha realmente cobertura, e as vacinas têm mostrado que quando as pessoas tomaram as 2 doses, ela tem realmente uma boa cobertura. Então a gente perde um pouco essa capacidade de avaliar a gravidade, já que está acontecendo em populações que já têm um certo grau de pessoas vacinadas, e principalmente os idosos, né, que é o grupo mais vacinado em grande parte do mundo, porque foi assim que foi organizada as campanhas de vacinação. Doutora Elna, boa tarde. Agora, em relação aos sintomas, o que muda em relação às formas iniciais do coronavírus? Em termos de sintomas, não tem como a gente distinguir. Parece ser, essa nova variante, ela não causa tanta alteração de olfato e paladar como as variantes anteriores. Mas também isso não é uma coisa que a gente possa dizer com certeza, né? Se tem variação, se tem alteração de olfato, é variante Delta ou não é, enfim. Mas os sintomas são muito parecidos, quer dizer, dá uma febre baixa com dor no corpo, pode dar dor de cabeça, a coriza, né? O nariz escorrendo, aquela congestão, que nem um resfriado ou uma gripe mesmo. E aí, a partir daí, ela pode evoluir para a gravidade ou se encerrar como um caso leve, principalmente nas pessoas vacinadas. Tem se observado que os casos evoluem com muitos são casos simples, resolvidos mesmo em domicílio, muitas vezes sem necessidade de internação. Talvez até por conta da vacina realmente que gera essa proteção. Tá. Então, não existe então um alarmismo em torno disso? Porque pela forma como a senhora está falando, parece que é uma coisa que talvez não se agrave tanto. A nossa preocupação é exatamente porque a gente não tem uma população plenamente vacinada. Então, a gente tem o temor maior é exatamente como ela vai se comportar dentre os não vacinados. Porque ela se acelera mais rápido. Exato. Como ela é extremamente transmissível comparado com as outras, ela pode se disseminar. Nos vacinados, ela pode ter um comportamento mais brando, né? É realmente o que se espera, inclusive as manifestações de gravidade. As vacinas que nós temos no momento aqui no Brasil, todas já mostraram ter uma boa cobertura também para a variante Delta, mas varia um pouco e parece ela não evitar tanto os casos leves, ou seja, ela parece, nos casos leves da variante Delta, as vacinas talvez não sejam tão eficazes como são eficazes nas outras variantes. Na gravidade parece que sim, mas nos casos leves não, e isso faz com que ela, embora você vacinado, mas se você manifesta sintomas, você está disseminando. Agora ela pode ser detectada nos testes convencionais, esses que estão sendo realizados para a Covid? Os testes que a gente tem, né, que é o RT-PCR ou um teste de antígeno, que é aquele teste rápido de SWAB, né, todos aqueles que colocam o palitinho lá dentro do nariz, eles detectam se é Covid ou não é Covid, mas eles de pronto não conseguem detectar a variante. Para fazer essa avaliação,
tem-se que pegar esse material e encaminhar para um laboratório de referência, que no nosso caso a Fiocruz é referência, para fazer a determinação de qual é a variante daquele caso em específico. Muito bem. Olha, você pode mandar mensagem para nós, 99100066, você está vendo aí o telefone, o número do WhatsApp na sua tela. Tem essa pergunta aqui, essa na verdade é uma colocação. O Mauro Salles está dizendo, olha, minha mãe tomou 2 doses da vacina, contraiu Covid e faleceu. Mauro, obrigado pela mensagem. Doutora Elna, isso vai acontecer em casos mais raros? Nenhuma vacina é 100%, né? Nem da Covid, nenhuma outra vacina. Nós sempre teremos grupos de pessoas, em maior ou menor proporção, que mesmo após 2 doses, podem adquirir o vírus e evoluir com um final, com um desfecho ruim. O que a gente pede é exatamente que todos, mesmo vacinados, continuem tendo suas precauções, porque a gente realmente só vai conseguir ter um grande sucesso quando tivermos uma boa parcela da população vacinada. Porque quando todos estiverem vacinados, a gente tem uma real diminuição da circulação do vírus e proporcionalmente teremos uma menor gravidade. Embora tenhamos pessoas vacinadas, mas o vírus circula com grande intensidade ainda. Então, esses cuidados precisam permanecer, porque a gente não sabe quem é aquelas pessoas que estarão entre os 5% e 10% que a vacina, mesmo sendo usada em 2 doses, né, os 5%, tomou 2 doses, mas mesmo assim pode evoluir com a gravidade. Olha, no começo da pandemia, a gente tinha aquela coisa de vamos fazer testes e tal. E surgiu teste de farmácia, teste de SWAB, vários tipos de testes por aí. Hoje, existe uma restrição a esses testes. O que é que mudou de lá para cá? Os testes continuam sendo importantes, os testes de detecção direta do vírus, que são esses, ou teste rápido, que muitas farmácias fazem também, né, que é aquele SWAB que você coloca no nariz, coloca numa plaquinha e em 30 minutos você tem o resultado. E tem o RT-PCR, que é aquele que é coletado e enviado para o laboratório de referência, que no nosso caso aqui é o laboratório central. Então, esses continuam sendo testes válidos porque eles detectam fragmentos, né, ou porcentagens do próprio vírus. Testes rápidos ou testes sorológicos, que a gente chama de IgM e IgG, seja o teste rápido, seja o teste de laboratório que sai o resultado algumas horas depois, que é feito no sangue especificamente, esses testes hoje eles perderam um pouco da sua validade exatamente porque ele detecta anticorpos relacionados ao coronavírus. Levando em consideração que boa parte da população ou já teve coronavírus ou está vacinada ou as duas coisas, é claro que esses testes têm uma grande probabilidade de dar reagente e, na verdade, a pessoa não estar com Covid e sim apenas o teste detectando anticorpos circulantes, seja pela vacina, seja pela infecção. Então, existe uma necessidade de avaliação criteriosa nesses resultados e se a pessoa é sintomática, esses testes eles vão me dar muito pouca resposta. Se ela tem sintomas gripais, o teste adequado hoje é o teste do SWAB, que é aquele que faz no nariz e na garganta, para a detecção do vírus. Outros testes de sangue hoje têm pouco valor. Entendi. Então, um tipo de teste que está sendo considerado mais confiável hoje. Exato. Os de sangue detectam anticorpos, como eu falei, quase todo mundo tem, seja pela vacina, seja porque teve algum contato prévio com o vírus, né, na situação em que estamos hoje. Foram muito úteis lá no começo da pandemia, em que o vírus estava chegando e ninguém tinha nem vacina e nem contato prévio. Então, se você estava com sintoma e o anticorpo era detectado, supunha-se que era do vírus. Hoje, essa realidade já mudou, né? Mensagem de telespectador aqui para nós. Gostaria de saber se a variante realmente é transmissível em lugares abertos. E se é verdade que ela já foi encontrada na retina de alguns pacientes. É a Ana Karenina. Bom, com relação à transmissão, como ela é mais transmissível, né? Na verdade, o coronavírus ele pode ser transmitido também em locais abertos. A gente preconiza aquele distanciamento de 1,5 m a 2 metros ou mais, para que as pessoas não conversem muito próximas umas das outras e sempre usem máscara. No caso da variante Delta, por ser mais transmissível, o que a gente imagina? Mesmo em locais abertos, se você está num aglomerado de pessoas em locais abertos, essa transmissão vai aumentar, já que ele é bem mais infectante, ele vai se transmitir mais. Então, essa questão dos locais abertos é exatamente por isso, porque ela transmite mais. Então, mesmo estando em locais abertos, desde que você esteja aglomerado muito próximo um do outro, a chance de pegar o vírus aumenta. Isso vale para pessoas vacinadas também? Sim, porque, como eu falei, a vacina ela protege muito mais da gravidade, mas não impede que pessoas vacinadas com 2 doses venham a adquirir tanto a variante Delta quanto outras variantes. Então, né? A probabilidade diminui, mas ela não zera. Você continua tendo uma chance de adquirir o vírus e transmitir também para pessoas, inclusive não vacinadas, que aí é o risco maior. Então, quer dizer que a gente pode esquecer carnaval, como era antigamente, essas coisas não vai... Pelo menos no ano que vem, né, e com essa nova variante, a variante Delta chegando, eu não sei se teremos a segurança desse ano de 2022 de ter carnaval
Seguramente não. Qualquer aglomeração ainda é muito precoce para a gente O uso de estabelecer. máscara também, da mesma forma? Também. Nada de recuo nas máscaras. Nada de recuo nas máscaras. A gente precisa continuar com o distanciamento, uso de máscaras e higienização das mãos, mesmo sendo vacinados, porque temos uma parcela grande da população ainda não vacinada e a gente precisa ter essa segurança de vacinação para finalmente diminuir realmente a circulação do vírus e, a partir daí, pensar em ter uma segurança maior. A história da retina. Em relação à retina, pronto. O vírus, o coronavírus, já foi comprovado cientificamente que ele não fica só no pulmão, né? Embora a gente veja a gravidade pulmonar que ele causa, mas ele acomete outros órgãos, inclusive o sistema nervoso central. Existem pessoas já com quadros neurológicos, inclusive a perda do olfato e do paladar, exatamente porque ele afeta o nervo responsável por esses órgãos, né? Por esses sentidos. Então, não é surpresa, eu não vi nada relacionado a encontrar ele na retina, mas também não seria surpreendente, já que a retina ela tem bastante nervo e pode ser um local em que ele se aloje também. Não é surpresa. E afeta a visão? Pode acontecer. Se ele se aloja na retina, é uma possibilidade, né, dele afetar a visão, como afeta também, traz acometimento renal, acometimento no sistema nervoso central. O pulmonar é o mais visível e aparentemente o mais grave, que é o que pode levar à morte, mas ele pode também levar a comprometimentos outros. Mas perguntas, vamos lá. A Delta é mais letal ou torna a doença e suas sequelas mais graves? Qual vacina hoje é mais eficaz para essa variante? É a pergunta do Edmar. Pronto, a Delta, a questão da letalidade, como eu falei, a gente não sabe ao certo, não temos dados para nos mostrar essa letalidade, até porque a grande parte dos países que fazem realmente estudos aprofundados já tem boa parte da sua população vacinada, né? Mas se ela aumenta casos, como eu falei, proporcionalmente, ela aumenta a quantidade de pessoas infectadas, mesmo que 5% dos infectados precisem de terapia intensiva, 5% de 100 é uma coisa, 5% de 1 milhão é outra bem diferente. Pode ser os mesmos 5%, mas numa quantidade maior de pessoas isso pode ser mais grave, né? A outra questão que ele tratou aqui foi sobre... Não, peraí. O Edmar tratou de um outro assunto aqui, na pergunta que ele fez. A vacina mais eficaz. Qual? Sim, pronto, a vacina. As vacinas, quando surge, a cada variante que surge, as vacinas já começam a fazer seus estudos também para saber a sua cobertura. E todas as que nós temos agora no Brasil, todas elas mostram ser bastante eficazes também contra a gravidade, a possível gravidade da variante Delta. Né? Não se sabe ao certo, porque a gente tem pessoas que já vacinaram 2 doses e que manifestam sintomas, tem casos de variantes Delta em pessoas que já tomaram 2 doses, mas não temos dados suficientes para saber se a gravidade, aparentemente a gravidade, nos estudos que já foram feitos, a gravidade continua sendo contornada na mesma proporção que era para as outras variantes. As vacinas também têm sido eficazes para a variante Delta. Pergunta mais uma. Está mandando mensagens aqui para nós. Vamos lá. Eu tive Covid no estado grave e faz 20 dias que saí do hospital. Quando eu vou poder me vacinar? Alexandre do Parque Piauí. Obrigado, Alexandre. Bom, a vacina você deve fazer depois de 30 dias do início dos sintomas. Então, é só contar que dia começou o seu sintoma, 30 dias depois você já pode agendar a sua vacina com segurança.